E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, último episódio desse ano, né, do ano de 2023, episódio número 92. Eu sou o Alessandro, estou acompanhado do nosso querido Luiz Dominguinho, e o tema hoje, na verdade, não tem tema, né? O tema hoje é uma espécie de retrospectiva do ano de 2023, a gente tentou bolar um formato aqui que não fique tão maçante, a gente não vai ficar falando só da gente, ou só dos acontecimentos de 2023, a gente fez um apanhado dos temas que ficaram em aberto, que a gente acabou não tocando. Vamos sim fazer uma avaliação do governo Lula em 2023, e algumas relembranças, né, algumas comemorações, vamos dizer assim, né, Luiz, das coisas que nós fizemos, dos convidados que tivemos ao longo do ano todo, e da nossa relação com vocês, ouvintes, que foi muito bacana nesse ano, a gente tem muito a agradecer. Tudo certo, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Pois é, vamos fazer uma chamada catadão, né, uma miscelânea de coisas aqui, um pouco do que a gente avançou, cresceu, né, na construção do nosso podcast e também um pouco da política brasileira, relembrando fatos importantes, né, fazer um apanhado geral. Nesse dia 16, nós estamos gravando dia 16, o episódio vai ao ar dia 19 de dezembro, sendo, portanto, o último. Já dá para perceber que as pessoas estão em clima de quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Até a audiência já vem caindo, porque tem gente que já largou tudo, largou aquela rotina, né? Os professores entregaram as notas, estão aí fazendo conselho de classe. Nós estamos num calor aqui em Curitiba de 34 graus. Olhando os stories, dá para ver que as pessoas não estão nem aí para esse tipo de conteúdo, porque elas estão na piscina, né, em barzinho, estão aí fazendo, juntando as receitas para planejar o Natal. Tem gente planejando já, ou já está na praia, aquela farofa laranja, alaranjada que chega... mancha o Tupperware, né, de tão forte que é ela, né, o coloral que se coloca nessa farofa boa para tomar com aquela cerveja semi-gelada, cheia de areia na praia, aquilo que o brasileiro gosta, né? Então, nós vamos fazer um episódio mais ou menos nesse clima, certo? Esse é o clima, né? Tá certo. E aí a gente já tem algumas coisas boladas para o ano que vem, nós interrompemos, então, a partir de 19, e voltamos com força total a partir de final de janeiro ou com a primeira semana de fevereiro, certo? Final de janeiro, né, Luiz? Vamos fazer isso. É muito tempo, né? Final de janeiro tá bom. Isso. Tem uma campanha nossa, última do ano? Então, nós temos, antes de mais nada, agradecer as pessoas que ajudaram como apoiadoras no nosso projeto. São essas pessoas que fazem com que o projeto continue. Sem elas, provavelmente, a gente já tinha largado os bets, porque tem muita despesa. E para que o trabalho vá crescendo e se aprimorando, o Alessandro está com um microfone novo. Vocês perceberam que está melhor o áudio dele? Ele parecia que ele falava dentro de uma caixa de sapato, agora ele tá com o microfone jeitado lá. Então, agradecer essas pessoas que permitem isso, porque esse é um projeto independente e que pretende oferecer conteúdo educacional e divulgação científica nas áreas de sociologia e ciência política de forma gratuita, montando uma espécie de audioteca, esse nome, audioteca, para ficar à disposição do público, estudantes, professores e interessados em geral. Então, agradecer demais quem ajudou, quem apoiou lá no apoia.se/maldita politicagem. Não retire o seu apoio, deixe ele lá. E ano que vem, quem for escutando, comece a contribuir com a gente, que 2024... a gente espera que seja um ano tão bom quanto o ano de 2023 para essa empreitada. E agradecer também aqueles que nos deram entrevistas, que ajudaram a aprofundar os temas. Então, vamos rapidamente mencionar os entrevistados do ano, pela ordem que começou lá em janeiro de 2023. Paulo Franz, falando sobre os ministérios do governo Lula. Bernardo Piloto, sobre o carnaval, as marchinhas, lembra? Depois o Hugo Loss, que falou sobre o IBAMA, né, e a reconstrução do IBAMA depois do governo Bolsonaro. Verônica Toschi da Flon, professora da Universidade Federal Fluminense, que nos ajudou a apresentar a obra dela, organizada com a Luna Ribeiro Campos, sobre as pioneiras da sociologia. Baita livro, baita episódio. Depois, Adriano Codato, Eric Gil Dantas e Matheus Albuquerque trouxeram outro livro, Os Mandarins da Economia, episódio também muito bom sobre o perfil dos ocupantes do Banco Central, né, dos diretores do Banco Central brasileiro. Esse livro vale a pena consultar também. Aí adiante, com Lucas Máximo,
conhecido por o Lucas da Abutina, lá nos lados do norte, noroeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, que veio falar sobre o coronelismo. Cláudio André de Souza fez um perfil para a gente do ACM, de outros políticos discutindo a política baiana. Depois, o professor Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, apresentou o livro que já virou um clássico, Além do Cânone, episódio muito bom, escutem lá. Luna Ribeiro Campos, finalmente, porque ela fez, são 2 episódios sobre o livro Pioneiros da Sociologia, e ela deu uma outra entrevista para a gente. E ainda, Fernanda Haag, sobre o futebol feminino, que nós tivemos a Copa do Mundo, né, de futebol feminino. Leandro Alexandre, que nos ajudou no episódio do Homem Cordial, perdão, do Florestan Fernandes, sobre o racismo brasileiro e a integração do negro na sociedade de classe, essa obra clássica do Florestan Fernandes. Ainda, Gabriel Vomaro explicou para a gente o que vai ser as primeiras expectativas sobre o presidente eleito na Argentina, Javier El Loco Milei, e, por último, o Guilherme Frizeira, aquela baita aula sobre a história da integração na América Latina. A esses 15 entrevistados, muito obrigado de coração, e também a todos os que comentam, que interagem, que compartilham. Vocês fazem parte integral, assim, orgânica, dessa nossa brincadeira que virou uma coisa séria, né, japonês? É isso aí, galera. A gente, então, vai fazer um primeiro bloco com algumas questões que a gente pensou que nós deixamos um pouco aberto, né? A gente acabou não tocando, embora elas sejam relevantes. O caso da Braskem e daquele desastre natural que aconteceu em Maceió, agora nas últimas semanas, né? Vamos fazer também uma avaliação bem por cima, bem breve aqui, né? Breve aqui do governo Lula. E no segundo bloco a gente já vai abrir algumas retrospectivas em relação ao nosso podcast, né? Vamos escolher quais são os episódios favoritos, as capas favoritas, e responder as perguntas que vocês enviaram para a gente. Eu paguei um mico com aquele story lá, nós não temos o menor jeito para fazer aquele tipo de conteúdo. Ficou bom, né? Ficou bom aquele. Beleza, joia. E algumas coisas também, né, que a gente costuma fazer. O Luta de Gostos hoje está especial, então continue com a gente aí que nós trouxemos aqui, abrimos o nosso coração aqui nesse último episódio, Luiz. Então, nossos ouvintes, vamos começar aqui com essa primeira questão que a gente não pôde abordar em um episódio, mas que é muito séria. É o caso da Braskem. É uma empresa petroquímica que atua em todo o território nacional, uma multinacional, ela é uma das maiores do mundo no ramo de produção de plásticos. Ela extrai lá em Maceió, capital do Alagoas, um produto chamado salgema, que é usado para fazer ácido e fazer um monte de coisa que são componentes químicos do plástico. Já desde a década de 70, ela realiza a extração dessa salgema lá. E é muito fundo, então eles cavucam uma broca com 300 metros de profundidade que joga água embaixo e depois que joga água, extrai esse salgema para a superfície, enfim, para levar para a indústria. Esse processo começou em 1973, 74, e depois ela foi mudando, incorporada, o Alessandro vai contar essa história, mas o fato é que essa extração foi criando uma cratera interna, um buraco dentro da terra, nessa profundidade de 300, 200 metros, dentro da superfície da terra. E aí, agora, 40 anos depois, esse problema apareceu, 40 mais 50, quase 50 anos, né? A terra começou a ceder. E aí foram 3 bairros desocupados, cerca de 70, ou mais já, então, talvez sejam mais bairros, cerca de 70 mil pessoas impactadas. Pelo menos 40 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas e viraram bairros fantasmas. Tem fotos na internet, quem quiser procura. É uma coisa terrível, assustadora, tenebrosa, produzida por isso. E que história é essa, Alessandro? Quem que é essa empresa Salgema Indústrias Químicas, que depois se tornou a Braskem? Então, a gente achou importante resgatar esse tema aqui, né, uma espécie de histórico dessa empresa, porque nós presenciamos algumas disputas no Twitter, como é de costume, né? O Twitter só tem conflito, só tem briga, né? E eu acabei notando que existia um argumento de que tudo isso tinha ocorrido, todo esse desastre tinha ocorrido por causa da empresa. Lógico, deve ter seus responsáveis, ela deve ter ela tem muitas explicações a dar para a sociedade brasileira, especialmente para aqueles que estão naquele local, né? Mas existia um tipo de interpretação que
um pouco, ao meu ver, um pouco simplória, de que esse é um exemplo de como o capitalismo privado é um desastre para o meio ambiente, é um desastre para o futuro do Brasil, etc. E essa história não é tão simples assim. Isso aqui está longe de ser uma defesa das empresas privadas, né? Está longe de ser um elogio ao respeito ambiental que essas empresas poderiam ter, supostamente têm, né? Eu sou extremamente crítico à forma como nós interpretamos isso, né? Então, qual que é a complexidade, né? Tentando diminuir as enrolações aqui. É que essa empresa Braskem é um dos exemplos de como o capitalismo brasileiro industrial ele surge e se consolida, né? Esse é um casamento, na verdade, né, entre políticas públicas, né, investimento público, com administração privada, né? Na verdade, ao longo de toda a nossa história, nós temos várias dessas empresas, né, especialmente nessas indústrias de base. A Braskem é um exemplo desses, né? A Braskem surgiu lá no ano de 1979, ainda dentro do organograma da Odebrecht, né? Agora atual Novonor. Novonor que se pronuncia, Luiz? É Novonor. Novonor? Novonor é lá em Querência, né? Que é aquela empresa gigantesca, né, da construção civil. Ali nos anos 70, várias empresas desse tipo vão aumentar, né, a sua capacidade, vão se consolidar no mercado como um todo, instalar grandes plantas industriais com investimento público, né? O BNDES, a Petrobras são grandes parceiras dessas empresas ao longo dos últimos, sei lá, ao longo desses 20, 30 anos, entre os anos 70 e os anos 2000. Ali nos anos 2000, de novo, né, já no sobrenome de Braskem, ou Braskem, né, dependendo da interpretação, da pronúncia que vocês quiserem, essa empresa ela já recebeu de novo, né, um investimento gigantesco do BNDES naquela política já de expansão da indústria nacional que o PT tentou colocar em prática. Então, né, são dois grandes momentos, né, o momento lá da indústria sendo instalada durante o governo militar e depois, nos anos 2000, da expansão novamente dessas indústrias nacionais. O próprio BNDES tem, né, participações no conselho de administração dessa empresa, inclusive muito recentemente tinha um representante, fui ver ali em 2019, foi nomeado um conselheiro que vinha do BNDES. A própria Petrobras tem 1/3 quase das ações dessa empresa, o BNDES tem menos, né, tem 5%, mas é credor dessa empresa. O ponto final, então, né, para fechar um pouco desse argumento, é que é muito difícil de fazer uma crítica especificamente contra o sistema privado aqui nesse caso, né? Essa coisa é mais complexa. De novo, né, não se trata de defender essas empresas como um todo, né? Ela precisa, na verdade, agora se explicar. Inclusive, quem deu declarações ao longo dessa semana foi o Luiz Mercadante, atual presidente do BNDES, né, um importante líder do PT, né, quadro do PT, que disse que o BNDES, abre aspas, né, o BNDES e a Petrobras estão juntos na questão da Braskem, né? É muito possível que essas duas instituições públicas agora atuem buscando salvar um pouco essa empresa, né? Porque é preciso sempre lembrar a queda de uma empresa desse porte, né? A Braskem é a 18ª maior empresa química do mundo e a nona entre as de petroquímicas no mundo todo, né? Então, é uma empresa gigantesca que provavelmente o governo brasileiro vai tentar diminuir os estragos, né, sobre o seu status no mundo todo, né? Mas, enfim, Mas o ponto que você tinha levantado, que acho que quando a gente decidiu colocar isso no episódio, é para destacar que esse perfil de desenvolvimento de uma empresa industrial, né, no Brasil contou muito com o papel do Estado e que essa coisa predatória que também caracterizou a Vale, né, no Brumadinho, né, essa coisa de explorar de modo irresponsável sem se preocupar com a prevenção de acidentes ou com certo cuidado com o meio ambiente. Essa é uma lógica que une as empresas e o Estado no Brasil. Não é um defeito específico das empresas, mas o Estado, especialmente o tipo de desenvolvimento puxado pelos militares, ele era francamente predatório, inclusive quando tinham movimentos sociais lá nos anos 70, preocupados com os impactos ambientais, já porque naquela época tinha uma ideia de que a extração da salgema podia liberar um gás tóxico, e as pessoas não tinham ideia de que isso ia gerar o problema que gerou, que é um problema de afundar a cidade, como está acontecendo, isso. né? Quando houve essas primeiras investidas da sociedade, de algumas pessoas denunciando lá atrás, o governo militar mandou investigar por meio do Serviço Nacional de Informação. Então, espionou.
essas pessoas e fez relatórios sobre elas. Então, o governo não só deu alvará, deu a licença para explorar de modo livre, full, como também não se preocupou em prevenir as tragédias e depois, além de tudo, ainda demonizava quem tentava fazer algum tipo de denúncia sobre esses problemas. Perfeito. A preocupação com a política ambiental, né, é algo extremamente recente no Brasil, né? Tanto o público quanto o privado deixavam isso completamente no terceiro, quarto, quinto plano, né, de preocupação ali. Então, o desenvolvimentismo, assim como o liberalismo, ambos no quesito ambiental, são predatórios nesse sentido, né? Foram predatórios ao longo da história. Lá no governo militar e também no primeiro governo Lula, né, quando o Braskem ganhou mais ou menos essa organização que nós temos hoje. Então é isso, galera. As coisas são complicadas. Hoje, aqui tudo indica, existe uma preocupação maior com esse tipo de coisa. O próprio BNDES, a própria Petrobras já adotaram nos últimos 10 anos já diretorias, né, políticas ambientais muito mais severas do que no passado. Só que até 2008, 2009, essas coisas ainda não existiam, né? E aí, Luiz, o segundo tópico acaba sendo uma avaliação do governo Lula. Lógico, isso aqui é uma tarefa muito ingrata, né, de avaliar, mas a gente vai quase, eu vou pedir para você uma resposta quase que pessoal. O que você tem achado? Faça uma avaliação aí do governo Lula. Vamos dar uma nota? Vamos dar uma nota Ave Maria, já nota? De 1 a 5 por enquanto. De 1 Daquilo, a né, tendo em 5. vista o contexto que ele pegou, né, lógico, né, tendo em vista todas as complicações do governo dele. Eu tendo a dar nota 4, sim, de saída, né? Acho que tem sido um governo bom. Talvez se não tivesse sido o governo anterior, se não tivesse tido aquele governo até 2022, eu pudesse dar uma nota 3, enfim. Agora, levando em conta também as dificuldades com o Congresso, que é um pior Congresso para um presidente de centro-esquerda, é esse, seguramente, porque além dele ter a sua posição mediana como sendo de direita, ele tem o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é uma força política que puxa votações contrárias aos interesses do governo, né? Então, foram muitas derrotas que o governo sofreu em temas caros para a base eleitoral do governo, como, por exemplo, o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Então, o Congresso aprovou a demarcação, o marco temporal, né, que faz com que as terras dos povos indígenas sejam reconhecidas para eles só para aqueles que estavam lá em 1988 e não antes, o que é um absurdo. É um absurdo sobre todos os aspectos, a gente já comentou isso em outros episódios. O governo vetou, o presidente vetou, que é o direito de veto do presidente, e o Congresso derrubou o veto. Isso é um tema caríssimo para a base do Lula, do PT, e a derrota foi muito contundente, né? São votação goleadas, assim, 370 e tantos votos, de 257 foram mais de 100 contra o governo. Então, isso mostra uma história de um Congresso fortalecido desde 2015, o Congresso vem se fortalecendo muito, e embicado para a direita, e o presidente tendo que, né, negociar suas políticas de cunho mais progressista com esse é muito difícil. Então, levando tudo isso em conta, eu acho que dá para dar 7, dá para dar dá para dar 4, não dá 5, porque a gente pode discutir por que eu não dei 5. E você? Eu fico mais ou menos entre 3 e 4 também, eu vou dar 3, porque eu acho que não foi também, não teve nada assim, para mim, muito tão positivo assim, eu acho que a capacidade de fazer as coisas se normalizarem um pouco, né, a volta de alguns investimentos públicos, o retorno dos concursos que estavam travado há muito tempo, algumas nomeações muito boas, né? No meu caso, para mim, né, pessoalmente, eu avalio como boas nomeações do STF. Mas não teve mulher, pô. Não teve mulher, é verdade, né? É uma crítica a ser feita. Então, era exatamente esse ponto. Eu acho que, para mim, 3, porque a pauta das minorias como um todo, né, ficou muito em segundo plano, né? Foi um pouco assustador, assim, né? Por exemplo, o esforço do governo em comprar algumas dessas brigas poderia ter sido maior, né? Como é o caso do marco temporal. Embora ele tenha vetado, a gente não vê líderes do governo aparecendo em defesa, né? Parece uma coisa um pouco protocolar, né? Algumas das ações políticas recentes aí. Claramente o governo teve como um dos seus principais objetivos, isso é importante, né? Outro tema que a gente não tocou aqui, a gente já explica por quê, a reforma tributária, né? Vamos colocar aí, boa parte dos esforços nesse primeiro ano foi para a aprovação dessa reforma tributária e do orçamento governamental.
duas pautas estritamente econômicas, né? Então, isso custou caro, né, ao governo, né? E mostra um pouco da cara que nós vamos ter desse retorno do Lula 3.0 aí. Eu, em particular, um dos aspectos que mais me frustrou diz respeito à reforma do ensino médio. Eu acho que o governo fez um jogo de cena, né, tentando colocar consulta pública para ver, para as pessoas opinarem, já que havia muitas notícias desabonadoras sobre o novo ensino médio, esse ensino médio que foi aprovado em 2017 para começar a ser implementado em 22 e 23, aqueles itinerários formativos, 5, né? Então, se tinha matéria sobre como empreender, como fazer bolo de pote, aquilo que pipocou na internet, né? Como, sabe, fazer PowerPoint, as disciplinas que não tinham pé nem cabeça. E aí, essas críticas fizeram o governo fazer uma consulta pública e o governo não agiu no sentido de rever, de fato, o novo ensino médio, não lutou por isso no Congresso. A relatoria da nova lei caiu no Mendonça Filho, que foi o ministro do Temer que aprovou o ensino médio tão criticado, e aí o governo, na última semana, agora jogou a toalha. Mas eu acho que, porque vai ser praticamente aquela mesma proposta que vai passar de novo e vai se manter o novo ensino médio como aprovado lá no governo Temer. Eu acho que o governo podia ter feito algum esforço de tentar melhorar um pouco aquela reforma. E não foi feito, né? Eu acho que o governo... Acho que tem algumas mudanças, né? Nesse novo formato que o governo está tentando implementar aí, né? Eu não sei. Desobrigações. Desobrigações? Porque o governo está. É lógico, né? Eu preciso chamar um especialista em política educacional com isso, mas eu tenho a impressão que o governo está tentando não ter que criar um novo projeto, um novo esforço e tentando tirar o novo ensino médio meio que na maciota, assim, sabe? Não tentando mudar toda a estrutura dele, mas desobrigando algumas coisas, sabe? Agora, por outro lado também, vamos destacar aqui, né? A retomada das políticas de combate ao desmatamento, os dados já são muito positivos, proteção dos povos indígenas, recuperar o cuidado com a saúde dessas comunidades e reabilitar a FUNAI, o IBAMA, essas agências que são centrais na história recente do Brasil, né? E a política de vacinação, tudo isso que voltou, que estavam dilapidados, né? Então A também tem outra coisa, méritos. política externa também, né? Política externa, boa. Cheia de cascas de banana no meio do caminho, né? Com guerras, conflitos. Eu acho que, novamente, o Itamaraty parece ganhar o protagonismo, né? Na centralidade ali nas tomadas de decisões. Parece positivo isso também, né? Então, eu acho que tem uma série de retomadas que, sem elas, a coisa estaria, estaria infernal. Nós estaríamos morrendo aos largados, assim. Então, é importante destacar isso. E, para fechar aqui a avaliação do governo Lula, uma breve análise com relação ao Congresso, né? O governo Lula teve uma relação muito conturbada com o Congresso no primeiro semestre, muitas derrotas importantes, uma certa hostilidade do Arthur Lira e dos partidos do Centrão. E a partir de 6 de julho, portanto, metade do ano, o governo reorganiza sua base, concede ministérios para os partidos do Centrão, PSD, União Brasil, e aí esses partidos aumentam o governismo. Só para vocês terem uma ideia, segundo o levantamento do Poder 360, a taxa de governismo média do Congresso brasileiro foi de 65% no primeiro semestre e de 75% no segundo semestre. Então, o governo teve uma vida muito mais previsível, estável, só que isso no geral, no atacado. Porque quando tem temas importantes para a base conservadora desses partidos do Centrão, eles votam contra, como foi o marco temporal e outras leis importantes. O marco temporal, essa novela não acabou, porque o Supremo provavelmente vai voltar, como já fez, a avaliar sobre isso. Vai ser um negócio que vai gerar uma crise mais permanente entre o legislativo e o judiciário. Aí, claro, no final do ano, o governo estava sem grana, né? Porque ele soltou 8 bilhões num dado momento, em julho mesmo, ele liberou 8 bilhões de reais em emendas para os parlamentares. E aí o caixa vai acabando no final do ano, o governo não tinha o mesmo poder e tinha o foco principal da reforma tributária. A reforma tributária tramitou entre a Câmara e o Senado durante mais de 5 meses. São negociações complexas, muitas emendas, exceção, tira imposto daqui, da aviação, tira imposto do agronegócio.
Com tudo isso, muitos consideram que a aprovação da reforma tributária foi uma grande vitória do governo, porque vai deixar o sistema tributário mais limpo, mais enxuto, mais racional. Mais Embora compreensível mais também, né? compreensível, né? Mais simples para se entender. Embora do ponto de vista dos valores não vá cair muito do que é atual global, assim, cerca de 33%, 32%, não tenho certeza, de impostos em relação ao PIB. É isso que vai... Mas, de fato, a gente vai tentar fazer um episódio sobre a reforma tributária em algum momento, né, com especialistas e tal, que é um assunto dificílimo, mas o governo... É uma reforma que há muito tempo se tentava fazer e ninguém conseguia. E o governo conseguiu, ainda que uma reforma que muitas das regulamentações vão ter que ser feitas a posteriori por meio de lei complementar. Bom, Luiz, então vamos lá. Vamos tentar fazer uma lembrança aí de todos os nossos episódios, né? Vai dando uma calibrada aí. A pergunta é a seguinte para você, para o nosso quebra-pau, porque possivelmente não, muito provavelmente nós vamos entrar em divergências aqui. Qual é o seu episódio favorito? De 23? 23, pô. Ai, eu gostei de fazer vários episódios, mas alguns a gente não gosta, né, porque é difícil, então o tema cai a graça no dia que você vai estudando o tema, né? Mas a maior parte eu gostei. Agora, o que eu mais gostei, depois ouvindo assim, eu acho que foi o dos direitos humanos, a desinvenção dos direitos humanos, que é o episódio que eu já não me lembro qual que é o número dele, lá do primeiro semestre. Que tem uma capa irada também, né? Gostei. Só para explicar para os nossos ouvintes, né? Nós fazemos o roteiro, fazemos a produção do episódio, e nós temos mais dois integrantes que atuam, né, na cozinha de tudo ali, né? Então o Bill faz a parte artística, principalmente, né? O Bill, o Fábio Tokumoto, e nós temos o Matheus Bittencourt também trabalhando na edição dos áudios, né? Uhum. Eu assim, de pronto, que não tirando as entrevistas, porque das entrevistas, aí o mérito dos entrevistados, né? Eu acho que é o dos direitos humanos. Talvez eu mude de ideia semana que vem, mas direitos humanos. E você? O meu é o Emily Durkheim e o Setembro Amarelo, porque além de ter sido, acho que o nosso maior episódio de todos, né, no ponto de vista das audiências, você ficou com medo da gente tomar uma invertida do Spotify, deletou o episódio, vocês aí que estão em casa, alguns dos ouvintes já devem ter prestado atenção que ele sumiu e voltou a aparecer. Então, nós não sabemos o total de audiência desse episódio, mas eu me lembro que já estava muito, muito boa, né, a audiência. Depois ele voltou a ser bom mesmo, sem nenhum tipo de novidade, né? Mas o principal motivo é porque esse era um episódio que a gente já tinha bolado ele antes do podcast nascer, né? Então, a gente até contou isso em determinado momento, mas era um daquelas ideias que moldou, né, que nos incentivou aqui a criar o projeto. Então, nós temos uma relação afetiva com esse episódio, número 80. Verdade. Número 80? 80? 80. Deixa eu falar aqui, vamos contar. O negócio é o seguinte, o Alessandro está configurando alguma coisa lá na conta no Spotify e nos tocadores de áudio. Não, peraí, Luiz, a gente vai ter uma pergunta para isso, para você responder isso. Tá bom, beleza. Agora vamos ouvir o nosso Fábio Tokumoto, o famoso Bill. A gente perguntou para ele qual é a capa favorita dele. Acho que tem 3 capas que eu gostaria de citar aqui, que são bem marcantes para mim dessa temporada. Por primeiro é a capa do episódio 89, agora bem recente, que é o episódio E Agora Argentina, que a gente usou uma ilustração, né? É uma colagem ali, na verdade, né? Ficou com uma cara de ilustração da silhueta do Milei e o cachorro, né, o espírito do cão ali do lado dele. Tem um detalhe ainda nessa capa que a gente queria, né, impulsionar ele no Instagram. E como a gente ficou com medo de se colocar a cara do Milei, o Instagram barrasse, né, o nosso impulsionamento, eu acabei colocando uma sombra assim na capa do Milei e acho que até ficou interessante o resultado. E essa capa segue bem um estilo que eu tô tentando estabelecer melhor aí para as capas, que é da colagem digital, né? Que é usando manipulação de fotos e alguma coisa de ilustração ou outra. Tô gostando de usar bastante degradê também no fundo, assim, né? Quem quiser abrir o Instagram para poder dar uma olhada. Um degradê indo de uma cor para outra, assim, com aspecto bem digital, né? Para assumir bem essa estética da colagem digital, né? Não é querer simular algo que foi feito ali à mão e
e querer disfarçar, né? Não, é assumir essa coisa bem digital, né? Então, é algo que eu estou tentando trazer para as capas. Outra capa que eu gosto bastante também é a do episódio 64, que é o alerta que vem do Chile. Esse ano aí eu ganhei um iPad da minha tia, daí, pô, me ajudou muito a poder fazer mais ilustrações, né, para as capas. E essa foi a primeira capa, acho que eu fiz com o iPad, né, que é um daqueles pezinhos, né, que eles ficam indo e vindo, batendo de um lado para o outro. E é meio que para mostrar esse movimento, né, da esquerda para a direita, né, do movimento político. Mas a capa que eu acho que é a minha favorita da temporada é a capa do episódio 58, que é a Guerra Civil Brasileira, que eu fiz ali também uma colagem digital. Eu peguei ali, manipulei bem essa foto, assim, eu lembro que era uma foto de uma senhora andando na rua, e até ali a área do joelho que acaba no vestido, né? Daí eu manipulei bem a foto ali para chegar no resultado que eu queria, até a parte dos símbolos, né? A Havaianas, que é um símbolo clássico, né, de brasilidade, é a arma para representar a guerra e o fundão vermelho, assim, bem intenso, né? Então é uma capa que eu gosto bastante, assim, lembro com bastante carinho. Grande Bill. Então, gente, esse é o nosso designer, pessoa talentosíssima, né? Artista de. Um pouco maluco, né? Um pouco Ele, artista demais, né? ele vai ter que colocar essas capas aí em mais destaque, concorrer com um prêmio, então fazer uma camiseta, alguma coisa tem que bolar, porque as capas estão demais, estão muito boas. Luiz, vamos fazer uma rodada de perguntas aqui, questões aqui, beleza? Uhum. Não, dos ouvintes? Os ouvintes. Tá, mas espera lá, só para voltar aqui falando dos episódios, nós tivemos os episódios de maior audiência, vamos mostrar para a galera aqui, vamos fazer um relatório final de ano, né, de Tá, repartição. beleza. Então vai, Os 5 episódios mais ouvidos, o 87, Impeachment Revisitado, o 83, A Classe Média Contra Si Mesma, o 80, o Emily Durkheim e o Setembro Amarelo. Que é o que tem mais audiência É na o nossa campeão, história, na é o verdade, né? campeão de toda a história. Apesar de a gente não Depois, saber quanto é, né? depois, os 57, Ideologia e Anticomunismo e... Esse daí é o do Olavo de Carvalho? Não, esse é o Não, que a não é. gente discute Porra, o galera, conceito de vocês me ideologia. fizeram ler Olavo de Carvalho e não deram essa presa. Olha lá. Não teve audiência, né? E, por último, Pioneiras da Sociologia, com a Verônica Tosti da Flom, professora da UF. Então, são esses 5 os mais ouvidos do ano. Além do mais, dá para dizer que algumas semanas, alguns meses, a audiência desse ano dobrou em relação ao ano passado. A audiência média de alguns meses foi o dobro do ano passado. Então, a gente tinha uma meta de aumentar em 60%, 70%. Nós, em alguns momentos, batemos essa de aumentar, né? Nós chegamos a dobrar. Isso nos deixou feliz demais. Então, agradecer mesmo quem compartilha esse negócio para que as pessoas possam ouvir, mais pessoas possam ouvir. Vamos lá, Luiz. Perguntas dos nossos ouvintes. É lógico, não deu para colocar todas as perguntas aqui, mas eu selecionei elas com autoritarismo total, né? Não foi democrática a seleção dessas perguntas. E eu coloquei algumas aqui, porque a primeira pergunta que eu selecionei é do Lorenzo Bruschi, que é meu aluno, e ele sempre falou para eu mandar um abraço para ele, que ele ouvia sempre o nosso podcast, eu sempre me esqueço, então um abraço, Lorenzo, que perguntou o seguinte, é para você, Luiz, Milei ou Bolsonaro, quem é pior? Bah, pedrada, hein? Que é isso? Pior, ainda é difícil, hein? Ou Bolsonaro. Não, Bolsonaro é pior. Bolsonaro Deixa eu fazer um comentário, aproveitar. O Bolsonaro foi homenageado na grande Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A Casa de Leis do Povo do Paraná aprovou um projeto que torna o Jair Messias Bolsonaro cidadão honorário do Estado do Paraná. E ele veio receber o prêmio ontem, sexta-feira. Teve uma muvuca lá na Assembleia. E lembrando que em Santa Catarina tentaram dar esse prêmio para ele, essa honraria, mas não pode lá porque lá tem uma lei que quem é inelegível não pode receber o prêmio de cidadão honorário. Então o Paraná está na frente de Santa Catarina. O Paraná é vanguarda em relação ao povo catarinense. Tá bom? Então, para fazer assim, chupa em Santa Catarina, que aqui nós temos uma homenagem ao Bolsonaro. Que coisa maravilhosa. Aliás, outra curiosidade. Como houve uma notícia, teve repercussão nacional, um embate forte entre um deputado, Renato Freitas, do PT, e o Adhemar Traiano, que é o presidente da Câmara, da ALEP, da Assembleia, o Adhemar caiu aí com as denúncias de corrupção na concessão da TV Assembleia, enfim, a coisa ficou ruim pro lado dele.
E aí o Bolsonaro chegou aqui e falou que não queria receber o prêmio do Traiano. Que coisa bonita, o Paraná. Então, o Bolsonaro não queria aparecer ao lado de corruptos. Ai, ai, ai. Você vê como é que o Bolsonaro é um cara sério, né? Um cara íntegro. E você? Não. Para mim, eu vou responder a próxima aqui. Eu não sei, Lourenço. Para falar sério, assim, a gente tem que esperar o que o Milei vai fazer, né? Porque a gente viu só a campanha dele. A campanha dele é assustadora. A gente espera tudo de pior, né? Mas vamos ver, né? A Lê Kukla perguntou para a gente o seguinte: qual o maior desafio que nós tivemos esse ano? Aí nós podemos contar a história do Setembro Amarelo lá. Seguinte, galera, nós estávamos muito felizes naquela semana, porque a Federal tinha feito aquela reportagem com a gente, o tema era bom, né? O autor é um dos maiores da sociologia, aí combinou tudo isso e deu que o episódio bateu lá em cima de audiência, enfim, né? Alegria total, absoluta. E quando nós temos sucesso, o Luiz acaba ficando rodando a casa dele para lá e para cá, tomando café, coçando a cabeça, perdendo cabelo. E nesse vai e vem dele ali, ele se desesperou com o e-mail que nós recebemos, né? E eu vou contar por que nós recebemos o e-mail. Nós estávamos com uma dupla conta no Spotify e eu deletei uma das contas, simplesmente, né? Já que era uma conta que estava vazia, com o mesmo nome, Maldita Politicagem. E nessa que nós recebemos esse e-mail, né, de aviso que a conta foi deletada, o Luiz achou que nós estávamos tomando uma ban do Spotify e achou que essa ban era devido ao episódio do Emily Durkheim. E porque ele tinha um pedacinho de uma música, né? Tinha um pedacinho de uma música que a gente não tinha pagado os copyrights e a gente achava que aquele tamanho de trecho não implicava em pagar copyrights, que não estava fazendo nada errado. Só que daí veio o aviso que a conta ia ser deletada e eu achei que ia ser um strike do Spotify, e daí falava, todos os seus episódios sairão do ar. Aí eu entrei em pânico e apaguei o episódio e comecei a xingar todo mundo. Caramba. Esse foi o grande desafio do ano, lidar com a instabilidade emocional de um dos nossos membros aí, Que instabilidade, eu sou muito estável, rapaz. Eu fiquei nervoso que ia cair tudo, imagina. Porque existem relatos de outros projetos que, quando eles infringiram os direitos autorais de músicas, a plataforma derruba, se você fizer isso em um episódio, ela derruba todos os episódios. E isso é assustador, né? Não é que nem o YouTube. O YouTube, ele bloqueia, ele faz o strike só em um. O Spotify derruba tudo. E aí, Luiz, aquele de sempre, né? O Vinícius Prado, que costuma mandar comentários ácidos, ele não perdeu a vez, né? De novo, está aqui presente. E a pergunta dele é o seguinte: qual é a orientação teórica de vocês? Essa não é uma pergunta neutra, né? Ela é capciosa, ela é maldosa, porque ela quer colocar a gente numa situação delicada aqui com a base marxista-leninista, que nem diz o Bolsonaro, do Maldita Politicagem. É isso que ele quer. Ele quer mas então, essa coisa engraçada, né? Porque os únicos que se autoclassificam são marxistas e liberais, né? Tem alguém que se classifica, que não é esse povo aí? Não. Então é difícil, né, isso daí. Mas vamos ampliar a coisa. Qual é o autor ou a corrente teórica que você mais se identifica, Luiz Domingos? Não fuja. Ah, meu senhorzinho, não tem essa. A gente gosta de tudo um pouco, né? Mas a gente a esquerda, né? É mais esquerda, um pouco mais, né? Mas não é orientação política, Luiz. Você tá dançando para lá e para cá, é orientação teórica. Não, eu gosto muito do Marx, gosto muito do Weber, o primeiro, depois em terceiro do Durkheim. Você gosta mais do Marx, depois mais do Weber? Acho que sim, no frigir dos ovos, sim. E você? Mas a galera vai falar que eu tô mentindo, porque eu já falei... Você obviamente, você tá mentindo. Por quê? Que você acha que eu gosto mais do Weber? Do Weber? Tô mentindo. Eu gosto mais do Weber, então, tá falado, pronto. É uma discussão estéril, porra. Não tem o menor sentido isso, mas... gosto mais do Weber. Eu gosto do Marx também pra caramba, mas o Weber é foda. Esquece. E você? Entendi. Você é um durkheimiano, né? Durkheimiano, que rapaz. Cara, eu acho que não tem jeito, assim, como a pergunta foi teórica, né? Aquele é o autor mais útil para a gente fazer as nossas análises, embora eu goste muito dos três, né? Esses três autores são como se fossem as minhas bíblias pessoais ali. Eu acabo gostando mais do Weber também.
Isso que é mais Pronto, bem agora, recortado agora, coisa. agora o pessoal vai ficar satisfeito, porque a gente Agora a gente finalmente, perde uns 1.200 seguidores. a gente finalmente vestiu a carapuça, né? A carapuça Vestiu, de podcast reformista. é. Mas uma pergunta da Lê Kukla ali, qual que é o desafio? Eu acho que do ponto de vista do que a gente realizou, o maior desafio foi incrementar os roteiros. Esse tinha sido um plano para o começo de 23, né? Fazer roteiros mais densos. Né? E esse a gente conseguiu e foi difícil, porque tomou mais tempo, a gente teve que se dedicar, né, organizar mais a semana. E aí Isso. dá até para os ouvintes dizerem, quem já escuta dos 2 anos, né, se vocês perceberam isso, enfim. A outra coisa que nós temos, e isso é o nosso principal desafio para o próximo ano, é aumentar a nossa divulgação, né? A gente aparece muito pouco nas redes sociais, a gente tem muito material parado, né? Todos os nossos episódios são gravados, mas como isso demanda tempo, né? Perna para conseguir editar, para conseguir colocar, alimentar as redes sociais, para fazer uma gracinha ali e aqui, a gente acaba ficando só com o episódio do podcast, né? O que limita um pouco a nossa divulgação como um todo. Né? Então, quais são, Alessandro, os planos para 2024? Além Os, desse. plan, os planos, mas tá vendo? Ó, o cidadão tá falando do roteiro e não olha o roteiro. Não, eu estou te Aí, perguntando para te dar um gancho. Eu sou escada para você, coração. eu acho que a gente tem a intenção, né, de ampliar, como eu já disse, ampliar a produção de conteúdo nas redes sociais. Estamos estudando a entrada no YouTube também, né, disponibilizar esse mesmo episódio que nós fazemos aqui, mas com a possibilidade de vídeo no YouTube. E, além disso, a gente está pensando, não, nós estamos com um site, né, já bem encaminhado, que o nosso Fábio Tucumoto está produzindo. Estamos já nos momentos finais da produção desse website, que é para profissionalizar um pouco ali os contatos, enfim, né? É isso, Luiz. Esqueci de alguma coisa a mais? Talvez e TikTok, né? Porque as redes sociais que a gente usa, elas escondem. Ao invés de ampliar a sua rede, elas reduzem a sua rede, porque é impressionante, né? Uma semana você coloca um negócio, tem 1.000 visualizações, na outra você coloca tem 600, na outra você coloca tem 400. Ele vai diminuindo a visualização do conteúdo. É irritante. Não, uma coisa que diminui muito é porque em alguns momentos nós tentamos impulsionar alguns episódios que tinham algumas palavras que são vistas como proibidas para o Instagram, mas são Tipo muitas eleição. palavras. Tipo eleição. O Instagram Eleição, proíbe eleição, é brincadeira, né? ou Pô. ódio, né? Puta que Enfim, né? pariu. Essas palavras todas elas são proibidas e a gente toma um bloqueio e aí a força do nosso algoritmo que está lá em cima ela cai lá no chão, né? De volta. Vai lá, Luiz. Qual foi a maldição de 2023? Puta que pariu. A maldição de 2023 do mundo real? Do mundo real. Ah, é a eleição do Milei. Eleição do Milei. Não que a Argentina, enfim, a situação é difícil, né? Mas eu acho que é a eleição do Milei, sim. E você? Cara, eu acho que está cada vez mais grave essa coisa das pautas ambientais. É. Eu acho que esse ano me marcou pessoalmente, né? Estou falando do ponto de vista mais pessoal mesmo. Quão urgente é a gente tratar todas essas questões de forma muito mais eficaz do que a gente tem tratado até aqui, né? Essa é uma das coisas. E essas guerras malditas também, né, que Ah, pô, aconteceram, né? esquecidas. Não, as Conflito guerras. todo lado, né? Eu acho que isso também marca o ano de 2023 como um Ah, todo. não, eu vou colocar a guerra lá na Palestina. Pior, Guerra na pior do que. Palestina, guerra na Ucrânia. Você viu nessa semana, né? O deputado ucraniano solta 2 granadas numa sala de reuniões, se mata e fere todo mundo dentro da sala. Imagina como o mundo tá maluco, né? Nossa. Então, esses conflitos ficam como um marco para o ano 2023, com certeza. E aí tem aquele ponto também, né? Um ponto triste, um ponto feliz, né? Um ponto triste é que o nosso rei do futebol faleceu, o ponto feliz é que o time dele vai jogar em campos que nunca tinha jogado até então, né? Jogar lá em Ponta Grossa, jogar em Brusque.
Vamos ver, vai tentar expandir a marca que fala, né? Tentar levar para outros públicos, Fica enfim. indo só para as mesmas capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, não, tem que visitar outros lugares no Brasil. Então, Exato. a marca Santos está melhor do que nunca, continua honrando o nome do nosso rei do futebol e 2024 promete, né? Cretino. Bom, e o Ah, Homer... não, a gente tem outra coisa no outro bloco a gente falou sobre os planos futuros, aqui vale uma desculpa nossa, né? Nós temos os apoiadores que são fiéis, né, que estão sempre apoiando com mensagens, com curtidas, compartilhamentos, apoio financeiro pelo Apoia-se, e nós sabemos que nós damos pouco em troca, né, desses apoios todos. A gente dá o conteúdo, pô. Sim, nós damos Você conteúdo, tem mas uns brindes. nós gostaríamos de retribuir muito esse carinho de vocês, né? E, inclusive, vocês podem dar, né, a opinião de vocês, que tipo de coisa, né, poderia ser essa troca, né, com o apoio de vocês, além dos nossos episódios, além dos nossos brindes, vocês podem fazer a sugestão de vocês aí. A gente cogita oferecer os roteiros para quem for apoiador, né? Porque daí com isso a pessoa pode aprofundar, estudar, preparar aula, estudar para as provas, enfim. Pois é, tem muita coisa ainda que a gente já cogitou, né? Toda vez que eu e o Luiz nos reunimos, um plano novo surge, um plano antigo some, né? Mas estamos ainda na dúvida do que faremos quanto a isso. Vamos para outra rodada de questões, Luiz? Vamos. Primeira pergunta é do Homer Motinha, esse também, né? Da nossa curadoria. Em 2024, os episódios serão mais de sociologia, ciência política ou lúdicos? O que eles querem? O que a base quer? O que a massa quer? Vai ser famoso meio a meio, né? 1/3 para cada, não é? 1/3 não, né? Os lúdicos nunca ocupam 1/3, né? Acaba sendo mais... Minoria, Os né? lúdicos são minorias, né? Eu acho que eu vou fazer aqui uma previsão aqui, Luiz. Eu acho que o ano que vem, o segundo semestre, vai estar recheado de ciência política por causa das eleições. Nós planejamos fazer uma série de coisas, né, relacionadas às eleições municipais do ano que vem, né? Tem muitos casos. Mas nós estamos bolando também coisas da sociologia, né? Coisas sobre teoria do Estado, né? Que nós já discutimos. Enfim, tem uma série de projetos relacionados à sociologia e à filosofia política, história política como um todo, né? Então, é possível que seja mais sociologia no primeiro semestre e mais política no segundo, né? Agora, os lúdicos, é difícil de fazer o Luiz Domingos embarcar nos lúdicos, né? Aquele da Disney foi difícil de fazer ele embarcar, né? Os de música como um todo. Pessoa séria é diferente. Pessoas sérias com conteúdo mais sério, né? Mas a gente vai continuar fazendo sim, com certeza, né? O Pedro Filipac, né, com a sua acidez de sempre também, Luiz, pergunta especificamente para você. Mentira, não é para você, mas eu vou mandar para você essa pergunta. Como foi a transição do anonimato para o estrelato nesse 2023? O estrelato não existe, né? Estrelato para 1.000 e poucas pessoas ali no Instagram. Não, teve uma ocasião lá que uma ouvinte nossa conversou com a gente na rua, lembra? Aconteceram algumas vezes de pessoas virem falar com a gente, né? Foi legal, né? Eu gosto muito disso, né? Eu acho muito legal esse reconhecimento, mas o Luiz, ele não consegue nem dormir depois que isso acontece. Fico tímido, né? Filha da puta. O japonês tirou o episódio, vai me sacanear, porra. Bom, e o Pedro Rodrigues pergunta se tem uma surpresa para a terceira temporada, que é o ano que vem. Sim, temos. Uma série. Mas é surpresa, né? Mas é surpresa. É uma série. Só o que vai ser, ele não pode falar. Vai ser uma série, episódios interligados com uma explicação de um negócio bacana, uma história legal. Não podemos contar o que é, né? Ainda. Vai ter sériezinha, pô. Sériezinha. Maravilha. E aí, Luiz, para a gente fechar, então, 2023, nosso último Luta de Gostos, beleza? Uhum. Já que a gente transitou entre música e filme, vamos colocar os dois aqui, já que isso é o último, tá? Qual foi seu álbum favorito que você ouviu em 2023? Lançado em 2023, né? Foi o dos Stones, do Rolling Stones, né? Que eles fizeram um álbum de estúdio bacaníssimo. Gostei do álbum. Você gostou? Mas gostou muito, muito, muito? Muito. Hackney Diamonds, né? Foi para os 10 melhores, talvez. Não sei se eu estou exagerando.
Eu achei ele bom, sim. Eu achei ele melhor do que aqueles álbuns dos anos 90, talvez, e dos últimos também. Achei bom. Não é igual dos anos 70 e 60, né? Mas é um bom, sim. Eu escolhi 2 álbuns, Luiz. 2? 2. Eu gostei muito do álbum Iboru, do Marcelo D2, isso é legal. O nacional, né? E o internacional, eu gostei muito do álbum novo do Blur, The Ballad of Darwin, né? Esse eu gostei também, né? São os meus álbuns favoritos de 2023. Mas foi um ano generoso de discos legais, né? Teve aquele da Pitty, que a gente mencionou aqui, teve o do Jardim Macalé. São Isso é vários, bom. né? Tem vários, tem alguns álbuns bons, sim. Parece que voltou, né? As coisas estavam meio paradas, né, no mundo da música. E filme? Rapaz, eu vou dar uma opinião desamparada, desembasada, porque eu não assisti o filme do Scorsese. Porra, o Strugala vai ficar de cara, porque ele é fã do Scorsese e eu não consegui ver no cinema ainda. O Assassino da Rua das Flores. E aí eu vou ter que ficar com um grande filme de 2023, que é Oppenheimer, né? Esse filme é um filmaço. Oppenheimer, disparado. Não assisti todos, mas Oppenheimer é o melhor. Eu tenho um problema que eu acabo assistindo os filmes de 2023, vou assistir a maior parte deles em 2024, né? É difícil de ir acompanhando conforme o lançamento, né? Vai aparecendo nas nuvens, depois some, enfim. Mas eu vou ficar justamente com esse que eu assisti esses dias, inclusive, o Assassino das Flores. Gostei muito desse filme, muito bom. Eu não assisti o Oppenheimer ainda, não consigo opinar sobre. Nós vamos ter que fazer esse debate na beira do Oscar lá em 2024, aí a gente pode dar uma avaliação com mais consistência, mas os ouvintes podem escrever sobre isso, né? Quais filmes vocês assistiram, filmes que eventualmente não estão no hype, ninguém comenta, mas foi muito bom. Coloca pra gente que a gente gosta de umas coisas esquisitonas também, né, japonês? Sim. Que vocês mais gostaram e tudo. Sim, total. E também, né? Então, gente, a gente está encerrando essa segunda temporada, né? Nós ficamos muito felizes, né, com o resultado dessa temporada, com os temas abordados, com os convidados, né? Como todos nós amadurecemos muito também na produção do podcast. Mas isso só faz sentido com a audiência de vocês, né? Com a resposta que vocês, as mensagens que vocês nos mandam. Isso é o que faz. Cada mensagenzinha que a gente recebe, né, nos incentiva, né, no próximo episódio. Então a gente tem muito a agradecer. Eu queria pedir só para encerrar minha parte aqui, Luiz, para vocês irem mandando, né, temas que vocês têm interesse. Pode ser a música do Pixinguinha, pode ser a música da Rússia, questões políticas africanas, pode ser qualquer coisa, né? A gente vai correr atrás até onde a gente consegue para conseguir lidar com esses temas. Envie, então, todos os temas de interesse para a gente conseguir fazer um planejamento legal para 2024. E lembrar que a gente vai ficar parado esses próximos 30 dias para voltar no final de janeiro com... Parado não, né? Nós estamos planejando as coisas, né? A gente pretende, a gente vai fazer reuniões, vai ter que fazer inventar coisas novas, porque assim funciona, e isso também aumenta o desafio de continuar fazendo o trabalho, senão fica sem graça fazer sempre a mesma coisa, né? Mas a gente vai ficar bolando essas coisas para voltar no final de janeiro. Esperamos que com novos blocos, incrementando esse arco que o nosso roteiro já tem, e com episódios que, enfim, alguns possam surpreender os ouvintes no lado positivamente, né? Que é isso que a gente gosta, enfim. E as críticas também são bem-vindas, aqueles que falarem, tal áudio tá ruim, ou então faltou tal autor. Isso também ajuda a gente a pensar e melhorar o negócio. Então, fiquem à vontade, escrevam qualquer coisa que vocês quiserem, que isso ajuda bastante, esse tipo de interação, porque como a gente gosta de, né, somos professores, a gente gosta de ouvir os alunos. No nosso caso, é uma relação que não é como professor e aluno, que é uma relação de ouvintes, né? Mas essa é uma interação que serve para alimentar a nossa motivação. Então, é isso, japonês. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um excelente ano de 2024. Peguem leve a farofa naquele Tupperware, na praia. Peguem leve no que vocês forem fazer, mas aproveitem também para descansar. Estamos juntos. É isso? Feliz Natal, galera. Feliz Ano Novo para todos. Que vocês tenham, né, esse final, que vocês consigam descansar, colocar a vida em paz, a vida nos lugares aí, nesse final de ano. Até 2024. Abraço. Valeu, abraço.
Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.